Ouvir com outros olhos. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que nós damos início a mais um podcast German, em parceria com a Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, Ouvir com outros olhos, viver com Parkinson. Estima-se que cerca de 20 mil portugueses sofram de Parkinson e para quem vive com esta doença há de facto desafios que se colocam e que exigem respostas atempadas e continuadas, quer por parte de profissionais de saúde, quer por parte dos cuidadores e da sociedade em geral. Para debater este tema, nós contamos hoje com a presença do professor Joaquim Ferreira, professor de Neurologia e Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor clínico do CNS Campus Neurológico. Muito boa tarde e muito obrigada pela sua disponibilidade. Contamos também com Maria Ângelo Macedo, membro fundador e coordenadora da iniciativa Dançar com Parkinson. Muito boa tarde e obrigada pela disponibilidade em estar connosco também. Leonor Tavares e Rafael Alvarez, professores reconhecidos da Rede Internacional Dance for Parkinson Disease, que também integram o projeto Dançar com Parkinson. E temos também alunos deste projeto que irão intervir ao longo da nossa sessão e que darão voz à experiência da doença, permitindo que de facto nós possamos ouvir com outros olhos quem vive e dança com Parkinson. E é particularmente importante nós fazermos este podcast hoje, dia 29 de abril, que é um dia mundial da dança e portanto acho que não haveria data melhor para realizarmos este podcast. Dizer também que a Associação Portuguesa de Doentes com Parkinson foi convidada a estar presente e temos um representante da Delegação do Porto que está aqui connosco. E relembrar que esta Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson lançou uma linha de apoio para ajudar doentes e cuidadores a esclarecer as dúvidas e apoiá-los durante este período difícil da pandemia, nesta fase de isolamento social que é de facto complicado para todos, e especialmente para quem tem doenças crónicas, e lançaram também um manual no seu site com informação importante sobre esta doença, incluindo exercícios de fisioterapia, dicas sobre alimentação, hidratação e estilos de vida. Portanto, fica aqui também a informação e depois iremos pedir mais algumas informações a quem está aqui a representar a Delegação do Porto. Eu começava então por colocar algumas questões ao professor Joaquim Ferreira. Li num manual no qual participou que a primeira descrição de doentes com doença de Parkinson foi feita pelo médico inglês James Parkinson em 1817. E mais tarde foi um neurologista francês, Jean-Martin Charcot, que fez uma descrição mais detalhada da doença, dos sintomas e propôs pela primeira vez o nome doença de Parkinson. E eu gostava de começar por lhe perguntar em que consiste esta doença e quais são os principais sintomas e sinais da doença de Parkinson. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite. É com enorme prazer que estou aqui, nomeadamente com outros participantes para uma causa comum que seguramente é a doença de Parkinson. E falarmos da doença só por si, eu penso que é uma forma de a tratar e, portanto, essa vossa iniciativa seguramente será muito útil para muitos. De facto, é verdade, as primeiras, eu diria, descrições mais bem feitas da doença de Parkinson foram feitas há cerca de 200 anos por James Parkinson. Depois foi, de facto, um neurologista francês, Charcot, que deu o nome à doença, em homenagem ao médico James Parkinson, e é bom começarmos por refletir sobre estes 200 anos. De facto, em 200 anos progredimos imenso, sabemos muito sobre a doença, mas ainda não sabemos tanto como nós gostaríamos, nomeadamente ao ponto de termos aquilo que todos procuramos, que é ter uma cura, ou seja, ter um medicamento que ou previna a doença de aparecer nas pessoas que estão em risco, ou, no caso dos sintomas começarem, no fundo, conseguimos fazê-la desaparecer. Que doença é esta? É uma doença predominantemente cerebral, portanto é uma doença do cérebro. Eu digo predominantemente porque não é só uma doença cerebral, no fundo é uma doença que também afeta outros órgãos do corpo, e é algo que temos vindo a compreender nos últimos anos, em que há zonas do cérebro em que algumas células começam a produzir menos uma substância, que todos já ouviram, que se chama dopamina,
e aqui dizer que é a substância, eu diria, mais conhecida, mas não é só esta substância. E, portanto, o que acontece é, se o cérebro começar a produzir menos esta substância, há um conjunto de queixas e de sintomas que vão começando a aparecer. E que são... É o tremor, no fundo o tremor ainda é o sinal que as pessoas mais frequentemente associam à doença, mas não é só. É a lentidão de movimentos. É as pessoas começarem a notar que quando andam um braço balanceia menos ou uma perna arrasta um pouco mais. Ou notarem dificuldade em algumas tarefas que anteriormente faziam sem nenhuma limitação. Por exemplo, escrever ou fazer, no fundo, tarefas mais finas. Em geral, isto começa em pessoas com mais de 55, 60 anos. De facto, a idade é ainda o fator de risco principal para estes sintomas começarem a manifestar-se. E, de facto, depois, uma vez os sintomas começando, obviamente as pessoas devem socorrer-se dos médicos, nomeadamente dos médicos com experiência nesta doença, para que as melhores decisões do ponto de vista do tratamento, obviamente, sejam colocadas. É ótimo estarmos a falar aqui no dia, no fundo, em que se celebra também a dança, porque, no fundo, é uma homenagem também a um conjunto de tratamentos que passam não pela utilização de medicamentos, mas passam pela utilização de outro tipo de intervenções, nomeadamente do exercício. E, portanto, é uma satisfação ainda mais adicional para estar aqui a falar desta doença. Mas, de facto, é uma doença neurológica que dá este tipo de sintomas, para as quais, infelizmente, ainda não temos o tal tratamento que eu mencionei, que era, no fundo, um medicamento que fizesse a doença desaparecer. E, portanto, o tratamento da doença passa por melhorarmos o mais possível todos os sintomas, usando medicamentos, usando outro tipo de intervenções, como o exercício, intervenções cirúrgicas, intervenções na área da fisioterapia, mas é de facto uma doença predominantemente cerebral e que se caracteriza por este tipo de queixas. Professor Joaquim Ferreira, é uma doença facilmente diagnosticada? É fácil e difícil. Eu vou tentar explicar porquê. É fácil, porque eu diria que os sintomas são facilmente reconhecidos. Mesmo os próprios doentes ou os familiares, depois de terem um contacto com a doença e de a conhecerem um pouco melhor, diria com alguma facilidade conseguem reconhecer outras pessoas com estes mesmos sintomas. Que sintomas são esses? Foi aquilo que eu mencionei. O tremor, a lentidão de movimentos, a assimetria, ou seja, há sempre um lado do corpo que está um pouco mais afetado do que o outro e, portanto, a olhos treinados, eu diria que é fácil reconhecer a doença. Aquilo que é difícil é porque não há nenhum exame complementar, portanto, nenhum teste, nenhum exame que se possa fazer que venha lá no relatório de doença de Parkinson. E isso para os médicos constitui uma dificuldade adicional, não é? O que nós gostaríamos é de ter um teste, uma análise ao sangue, um exame que se fizesse e que nos desse a certeza absoluta de que aquela pessoa tem doença de Parkinson. E de facto ainda não é assim. Os exames que nós pedimos quando vemos alguém pela primeira vez que pensamos que possa ter a doença de Parkinson têm por objetivo excluir que essa pessoa tenha uma outra doença. Ou seja, nós pedimos um ataque ao crânio para excluir que aquela pessoa tenha ou um acidente vascular, ou um tumor, ou outra doença que dê, no fundo, que justifique os mesmos sintomas. E isso, obviamente, é uma dificuldade adicional e é uma dificuldade que os médicos notam, nomeadamente, digamos, no período inicial da doença. Depois, à medida que a doença avança, ou seja, à medida que as coisas vão progredindo e que o tempo passa, os sintomas dão-nos mais segurança de que, no fundo, a pessoa a quem nós dissemos que tinha doença de Parkinson, de facto tem doença de Parkinson. E, portanto, há sempre algum risco de haver dificuldade. Porquê é que isto é importante? É importante e tem muito a ver naquilo que é uma luta comum, que é, no fundo, os doentes serem vistos por profissionais de saúde com experiência, porque essa experiência diminui, no fundo, essa dúvida inicial. Sejam neurologistas, sejam médicos de medicina geral, sejam outro tipo de profissionais de saúde. E, no fundo, dizer aqui que quando temos dúvida, isto significa o quê? Significa que há outras doenças que dão tremor, portanto, há muita gente que tem tremor e não tem doença de Parkinson, e há muitas pessoas que têm sintomas e queixas que parecem a doença de Parkinson, mas infelizmente são aquilo que nós chamamos de síndromes atípicos, ou seja, são formas mais graves, portanto, são outras doenças que infelizmente respondem menos bem aos medicamentos. Portanto, dizer aqui que muitas vezes, no fundo, esta dúvida numa fase inicial é legítima e daí a importância, no fundo, de todos nós termos acesso, no fundo, a doentes com experiência, porque essa dúvida naturalmente será menor. Estamos a falar aí do parkinsonismo atípico, não é? Que dá outro, que tem outro tipo que tem sintomas e queixas que são graves, não é? E que não há, às vezes mais graves, sim. Mais graves. Exatamente. Antes de colocar outras questões também a outros dos nossos convidados, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão focada na diferença de idades
dos doentes de Parkinson. De facto, quando há um diagnóstico de doença de Parkinson, a maior parte das pessoas já tem mais de 60 anos, mas há Parkinson precoce. E, portanto, há jovens a quem é dado o diagnóstico de Parkinson, e é evidente que receber um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa é sempre doloroso em todas as idades, mas eu presumo que haja desafios diferentes de acordo com a idade em que nós estamos, no grupo etário em que estamos incluídos. Da sua experiência clínica, quais são de facto as principais diferenças na vivência da doença destes grupos, não é? Dos que têm Parkinson precoce e dos mais velhos, nomeadamente em termos de adesão ao tratamento, de integração da doença na sua vida cotidiana, enfim. É assim, há vários pontos na sua pergunta. A primeira é, embora a doença habitualmente comece depois dos 55, 60, 65 anos, existem pessoas que começam com a doença aos 20, aos 30, aos 40, portanto em idades muito mais jovens. E também é a doença de Parkinson. No fundo, estamos a falar da mesma doença. Manifesta-se de forma ligeiramente diferente, portanto, há algumas diferenças, mas, de facto, aquela ideia de que há algumas ideias que são mitos, não é? Um dos mitos é, se eu não tremo, não tenho doença de Parkinson. Não é verdade. Há pessoas que têm doença de Parkinson e não tremem. E também há pessoas mais novas que também podem ter doença de Parkinson. Depois, o segundo ponto importante da sua pergunta é a forma como o diagnóstico é comunicado. E é uma coisa que nós médicos, e eu se calhar faço aqui também uma autocrítica, às vezes não valorizamos. E, portanto, é um momento extremamente importante, é um momento que, inclusive, pode ter implicações para o futuro da evolução daquela doença, e cada vez mais nós sabemos isso. Portanto, a forma como um diagnóstico deste tipo é comunicado a alguém que vem, obviamente, ansioso e já na dúvida de ter esta doença, é um momento importantíssimo e que todos devemos, mas aqui falo particularmente para os profissionais de saúde. Depois, as pessoas mais novas causam-nos, obviamente, eu diria, uma exigência adicional. Porquê? Porque as decisões do ponto de vista do tratamento para alguém que tem 40 ou 50 anos não são as mesmas de alguém que tem 70 ou 80 anos, não é? Eu diria que alguém a quem eu comunico aos 40 anos ou aos 45 que tem doença de Parkinson, o passo a seguir é começarmos a planear como é que vão ser os próximos 20, 30 anos. E, portanto, as decisões a serem tomadas não é para que aquela pessoa esteja bem após 6 meses, é para que esteja bem após 10 anos e 15, não é? Portanto, e a forma de tratar a doença é diferente. Portanto, a forma, os medicamentos, as opções terapêuticas para alguém que tem 70 anos é diferente de para alguém que tem 50 ou 40 anos. E eu diria, tem dois desafios. Um é para os médicos, porque obviamente têm que tomar as decisões adequadas em função da idade, e obviamente para o doente, que tem que viver com a doença e tem que, obviamente, que se adaptar e tentar, no fundo, tirar o melhor possível, dadas as limitações. Felizmente, as formas de doença que começam em idades mais jovens são mais benignas do ponto de vista da progressão. E, portanto, progridem de uma forma mais lenta e tendem a dar complicações, eu diria que sejam mais limitativas mais tarde. E, portanto, obviamente é uma maldade para alguém que tem 30 ou 40 anos receber um diagnóstico de doenças que nós associamos a idades mais velhas, mas, felizmente, apesar de tudo, na maior parte dos doentes, a doença evolui de uma forma mais lenta e, portanto, a nossa esperança é que, apesar de tudo, as pessoas se mantenham ativas e autónomas. Portanto, o desafio adicional é, obviamente, para alguém que tem 70 anos, aquilo que nós queremos é que se mantenha confortável e ativo, mas para as atividades que alguém que tem 70 anos habitualmente faz. Para alguém que tem 40 ou 45, o grau de exigência, nomeadamente do ponto de vista da exposição profissional, é, obviamente, maior. Mas isso é o que eu digo, é aquilo que tem que ser conversado ao longo do tempo entre neurologista, outros profissionais de saúde, família, doente e toda a comunidade, não é? Mais uma vez, como estamos aqui a falar de exercício, por exemplo, não tendo nós um tratamento que faça a doença desaparecer, por exemplo, o exercício parece ser do tipo de intervenções que se calhar mais atrasa a progressão da doença. Portanto, só para dar aqui um exemplo de algo que ainda assume uma importância maior para quem é colocado o diagnóstico em idades mais jovens. Muito bem. Eu, antes de avançar para Anjos Macedo, Maria dos Anjos Macedo, do Dançar com Parkinson, e para a Leonor e o Rafael, que estão aqui como representantes dos professores, que estão aqui como professores desse projeto, e irei voltar ainda ao professor Joaquim Ferreira, eu gostava de perguntar às pessoas que estão aqui, que são alunos do Dançar com Parkinson, se querem comentar, nomeadamente, estes dois pontos. A importância do momento do diagnóstico e a forma como ele é comunicado, se sentiram que esse diagnóstico foi comunicado da forma
que gostariam que tivesse sido, ou se tiveram alguma experiência, portanto, se a experiência foi positiva ou se foi uma experiência negativa, em termos de impacto que o diagnóstico tem na forma como se comunica depois no desenvolvimento da doença. E, por outro lado, também a outra questão que gostaria de vos colocar é quais são os principais desafios que a doença vos trouxe num primeiro momento. E, portanto, eu sei que há aqui pessoas com diferentes tempos, não é, de vivência da doença. E, portanto, em relação ao diagnóstico, alguém quer partilhar se sentiram que o diagnóstico foi comunicado de uma forma acolhedora e que vos abriu as janelas para o futuro, ou se há alguns aspectos negativos que gostariam de destacar? Por exemplo, Franklin, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. 10, 15 anos, começava aos gritos a dormir. Primeiro agredia a minha companheira, depois já gritava e já não mexia no lugar, até que resolvi ir ao médico, até dizia isto aos médicos de clínica geral, mas portanto, não valorizavam, não é? Valorizavam. Depois até que pensei em ir a um neurologista, me disse que, olha, que estes compromissos é para você andar melhor, porque eu disse que tinha, portanto, a andar tinha dificuldade, portanto, já tinha aquilo a andar como tinha antigamente. Portanto, ele não me disse diretamente, mas depois eu fui ver a agulha, dizia lá que era todos os tipos de Parkinson, vi logo. Depois fui ao psiquiatra, e depois resolvi procurar o doutor Bandeira e Costa, andei um ano, cada vez estava pior. Depois desse ano, resolvi consultar o doutor Joaquim Ferreira, até aqui tem-me dado bem, portanto aumentou-me a medicação, portanto além de ter Parkinson, tem também depressão, e o glaucoma e outras coisas também. Ou seja, o que nos está a dizer é que o percurso foi um longo percurso até conseguir que alguém lhe desse um diagnóstico específico da doença de Parkinson, não é? Ainda demorou algum tempo a chegar aí, não é? Foi isso. Só diagnosticaram com Parkinson, só ia há 4 anos e um mês ou coisa assim já. Mas o mal já vinha para lá muitos anos lá atrás. Há muitos anos. Portanto, foi um processo longo. Muito obrigada. Eu gostava de passar a palavra à Maria dos Anjos Macedo, dançar com Parkinson, e gostava de começar por perguntar, o professor Joaquim Ferreira falou da importância do exercício físico, e de facto o vosso projeto é excelente, porque é uma iniciativa que permite que as pessoas façam exercício físico com gosto, e eu gostava de começar por perguntar como é que o vosso projeto surgiu. O que é que vos motivou a iniciarem este projeto? Obrigada, Susana. Obrigada também pelo convite, que já vem de há algum tempo. Já o ano passado era para nos encontrarmos e irmos ao Porto, mas depois veio esta época conturbada e ficámos retidos nestes quadradinhos, neste Zoom. Pronto, o projeto surgiu já há muitos anos, em 2014, só porque uma amiga minha tinha Parkinson e gostava muito de dançar. E eu achei que tinha que fazer qualquer coisa para além enfim, daquele passar a mão e ir falando todos os dias e apoiando. Então fui só ver o que é que haveria de dança, ou se havia alguma coisa especializada para Parkinson, e encontrei o tal projeto nos Estados Unidos, em Brooklyn, o Dance for PD. Os americanos, portanto, uma companhia de dança que foi abordada por doentes de Parkinson e, portanto, começaram a fazer umas aulas, enfim, para se divertirem, por isso simplesmente, para dançarem, porque gostavam de dançar.
E então, a partir daí, resolvi que ia trazer o Dançar com Parkinson, o Dance for PD, para Portugal. Basicamente foi isso. Claro que naquela altura, a Leonor, eu conheço já a Leonor há muito tempo, e ela também tem um percurso de bailarina, e portanto disse: tens que vir comigo neste projeto. Contactámos a associação, que nos apoiou incondicionalmente, logo desde o início, mesmo nós ainda não tendo nada, só tendo uma ideia na mão, de facto, foi isso que aconteceu. E depois o que eu fiz foi tentar arranjar financiamento para conseguirmos arrancar com isto e termos profissionais a trabalharem connosco e podermos também fazer a formação com o Dance for PD. Basicamente foi isso. A Santa Casa, já agora aproveito para referir, porque de facto isto é um projeto que está apoiado, alicerçado numa parceria que nós arranjamos, juntámos a associação, nos apoiou com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que também nos apoiou, tanto em espaços como, enfim, voluntariado, etc. Eles têm também acompanhado este nosso percurso, e foi até o ano passado, onde tivemos um espaço da Santa Casa, em Lisboa, não é? No Convento de São Pedro de Alcântara. Temos estado, enfim, a fazer todo este percurso do projeto, e foi desta parceria com a hipótese de concorrer a prémios, enfim, temos também aqui o BIAL, o DPI Séniores, há aqui uma série de intervenções pelo caminho, e agora há relativamente pouco tempo, também mais ou menos 2 ou 3 anos, conseguimos também incluir nesta parceria a Companhia Nacional de Bailado. Está tudo um bocadinho em stand-by, também por causa desta... Porque a minha ideia é, de facto, já fica aqui, pode ser que... a companhia já sabe, e que eu achava que este projeto também devia ser apoiado e a própria companhia devia ter o seu Dançar com Parkinson. Portanto, este é o nosso Dançar com Parkinson, é o vosso... Fica aqui o desafio. Mas eu não sou bailarina. Fica aqui o desafio. Eu gostava também de saber se vocês têm uma rede de contactos com hospitais, com instituições de saúde. Pronto. Aqui a ideia, portanto, a ideia, não temos nenhuma rede, não temos, e a ideia é sempre criar realmente um bocado essa rede. A rede que temos, ou seja, nós no fundo apoiámos logo desde o início também na associação, porque achámos que a associação nos podia dar algum cunho enfim, tinha um peso junto dos doentes de Parkinson, e nós fazíamos isto para os doentes de Parkinson, tínhamos que chegar a eles de algum modo, não é? Para além da minha amiga. E pronto, e como sabem, o professor Joaquim Ferreira também está ligado em termos... portanto, de apoio também à associação, toda a parte, enfim, científica, médica, etc. E pronto, e no fundo é uma via, não é? Que arranjamos, mas sempre quisemos levar o Dançar com Parkinson para fora de Lisboa e conseguiram agora com a pandemia. Mais. Com a pandemia conseguiram. Exatamente. Através do Zoom. Foi isso que acabou por acontecer. No fundo, quando isto aconteceu, dissemos já não podemos fazer mais aulas presenciais, dissemos não vai ser possível, e saltámos para esta plataforma, que estamos hoje aqui também. Não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer, mas apercebemos rapidamente que, que isto podia dar um salto qualitativo em termos de abranger, enfim, todo o país, que foi sempre a nossa ideia. Aliás, também a preocupação foi sempre ir aumentando a equipa, porque acho que é importante falar aqui, para além da Leonor e do Rafael, que já está connosco também logo desde o início. Ele depois pode-se apresentar mais detalhadamente. Nós, entretanto, também já temos mais 2 professores, e um deles está aqui connosco, a Annabelle Barnes, que é bailarina da Companhia Nacional de Bailado. Portanto, isto para nós é muito importante. Temos também a Luísa Bento. Portanto, neste momento, portanto, não era só ir para outros lados e ter mais contactos, mas precisávamos também de ter mais profissionais connosco, mais bailarinos, mais professores,
para conseguirmos, enfim, alargar e dar mais aulas. Neste momento até temos mais aulas do que costumamos ter, já temos uma ao sábado de manhã, temos outra aula à quinta-feira à tarde, às Muito 3 da bem. tarde. Muito Portanto, obrigada. Eu vou, se calhar, aproveitar essa dica das aulas e antes de avançar para a Leonor e para o Rafael, gostava que deixasse aqui um contacto. Se houver aqui pessoas interessadas em entrar em contacto com vocês, como é que podem chegar até ao Dançar com Parkinson? Há um site que podem aceder, podem consultar o vosso site. E há um e-mail que está nesse site. E se as pessoas não tiverem internet para lá chegar, que às vezes também acontece, sim, tem algum contacto que possam deixar? O melhor é enviarem-nos um e-mail para o Dançar com PK, não é? É o nome do nosso e-mail, sem pontos nem nada, @gmail.com. Muito bem. Mas só mais uma coisa, também podem contactar a Associação dos Doentes de Parkinson, que certamente lhes darão. Exatamente. Muito por bem. aí, Muito muitas obrigada. vezes temos o contacto. Eu passava agora a palavra, muito obrigada, à Leonor e ao Rafael. Começaria talvez pela Leonor. E a pergunta que gostava de lhe colocar é: quais são os desafios de dar, de preparar, de pensar, desenhar estas aulas de Dançar com Parkinson? Obrigada, Susana. Os desafios são muitos. Preparar uma aula é relativamente fácil. Alinhar uma aula é relativamente simples. O que torna mais complexo, e isto acontece muita vez, é ter uma aula muito bem preparada, muito bem alinhada, e a aula não é nada disso. E não é nada disso porquê? Porque depende muito de quem está na aula, não só as pessoas que eu já conheço, mas como estão naquele dia. E as aulas são preparadas com esta valência, muito adaptado na hora. Obviamente que na adaptação os exercícios têm como base, a aula é desenvolvida com base na dança clássica, é também a minha formação, se bem que podemos ir para outras áreas, aí o Rafael falará um pouco sobre isso, mas é muito no movimento da dança clássica e na disciplina de um bailarino e no respeito do corpo de um bailarino, obviamente tendo em conta as questões de mobilidade, as questões de limitações e o facto de ser uma aula normalmente para adultos. De aula tem fez uma formação específica para dar estas aulas? E nós tivemos uma formação específica com o Dance for PD. Já fiz 2, a inicial e depois já uma mais avançada, já depois de darmos aulas. Temos sempre um canal aberto e onde se consegue partilhar com outros professores situações e coreografias e problemas, e o que é muito interessante e dá-nos muito apoio. E as aulas obedecem mais ou menos a um modelo. Isto é uma rede internacional e uma aula dada em Portugal, uma aula dada na Índia ou nos Estados Unidos, segue mais ou menos o mesmo esquema. Não é a mesma aula, mas e nós já nos aconteceu ter participantes de outros países ou estarmos em aulas de outros países e estamos numa aula de dançar com Parkinson. Muito bem, muito obrigada, Leonor. Eu calculo que essa formação do Dance for PD inclua desde a parte dos conhecimentos das implicações da doença em termos anatómicos, fisiológicos, neurológicos, não é? Portanto, deve haver aí uma formação do conhecimento da doença para depois pensar que tipo de movimentos é que devem ser trabalhados, não é? Sim, aliás, a formação começa muito por aí, porque nós, como bailarinos, da doença não sabemos nada e é muito importante saber como lidar com. Isto é super importante porque desde o doente Parkinson que chamado congela, não é? Como se trata as quedas são normais na dança e para um bailarino, mas quando estamos a falar de corpos mais velhos, mais pesados, há que ter em atenção todos estes aspectos, a segurança deles é super importante. E portanto nós aprendemos também como lidar isto, e o próprio ritmo e o desenvolvimento da aula é um elemento muito facilitador neste aspecto. Obviamente que sim, que a formação começa muito
por uma introdução, eu chamava a introdução das introduções da doença de Parkinson, o suficiente para nós, enfim, sabermos lidar com isto e saber respeitar. Isto passa muito por isto. Eu digo sempre aos meus alunos, nós não estamos em aulas para preparar um espetáculo, nós estamos numa aula para nos saber bem. Isto é muito importante e este respeito pela limitação, mas ao mesmo tempo havendo um esforço e um desafio permanente e ter um certo prazer da dança. Quando se junta tudo isto, acontecem coisas maravilhosas. Eu então vou pegar na deixa da Leonor e perguntar ao Rafael que coisas maravilhosas acontecem, nomeadamente se a experiência deste movimento livre e criativo, não é, que está inerente à dança, pode abrir espaço à partilha da experiência da doença entre os próprios alunos, ou se eventualmente até essa partilha também pode ser um obstáculo inicialmente, ou seja, as pessoas não quererem partilhar as suas fragilidades com outras pessoas, e isso eventualmente ser um obstáculo à entrada nas vossas aulas. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite para participar nesta conversa. Uma dos elementos centrais do projeto Dançar com Parkinson, mas também da metodologia americana, é centrar a atividade, a intervenção na criação artística e na linguagem da dança. Portanto, é acima de tudo um projeto de intervenção artística e não um projeto de intervenção terapêutica. Obviamente que a atividade tem resultados terapêuticos, mas o nosso foco é na dança e na criação artística. Isto é muito importante porque, como a Leonor dizia, esta atividade centra-se no prazer de dançar. Estamos todos juntos, doentes de Parkinson, cuidadores e profissionais ligados à dança, juntos por esta vontade e por este prazer de dançar. E, portanto, um dos elementos muito importantes também na metodologia de intervenção é não trazer a doença para dentro do estúdio de dança. E, portanto, obviamente que as pessoas partilham experiências de vida também, mas tudo o que é ligado ao contexto da doença é deixado para fora do estúdio, para nos focarmos exatamente na prática da dança. Isso acho que é um elemento importante porque durante aquela hora da aula estamos realmente todos a partilhar o movimento e a criação artística, e o resultado é muito mais terapêutico nesse sentido, em que obviamente que nós, enquanto profissionais, estamos atentos aos sintomas, e daí também ser muito importante de facto na nossa formação anterior e na formação que fizemos também nos Estados Unidos, ter também um conhecimento de base, tudo o que tem a ver com sintomática associada à doença, mas depois é também um desafio criativo e um desafio técnico e um desafio humano pensar em diferentes abordagens, em diferentes exercícios de dança contemporânea em cruzamento também com outras áreas, como a dança clássica, por exemplo, como o yoga, exercícios de respiração, pensar em todas estas metodologias, todas estas práticas para responder de alguma forma ou minimizar alguns dos sintomas associados à doença. Portanto, durante aquela hora da aula, dança-se, sobretudo, sente-se a dança, a música, o diálogo entre os corpos, e tudo isso contribui também para minimizar alguns dos sintomas da doença. E, portanto, a mais-valia é também deixarmos, de facto, a doença para fora da aula. Também é interessante alguns testemunhos dos nossos participantes que nos dizem que é a única hora durante a semana deles em que eles não falam na doença e não pensam na doença. Estão completamente autónomos com o seu corpo, porque no início a aula começou por ser dirigida a pessoas com Parkinson e cuidadores, e neste momento só temos os participantes com Parkinson. Eles já se sentem completamente autónomos para estar presentes na aula sozinhos. E, portanto, eu acho que a mais-valia é, de facto, aqui também a questão da criação artística, não é? E da dança. Muito importante aquilo que acabou de dizer, Rafael, de facto, o ter aí um espaço para a pessoa que vive e que existe para lá da doença e que não é só a doença. E, portanto, de facto, a arte permite essa focalização na pessoa, que é sempre muito mais e muito maior do que a doença. Eu
ia pedir à Margarida, antes de passar novamente ao professor Joaquim Ferreira, e porque já estamos aqui numa corrida contra o tempo, ia pedir à Margarida Martins se quer dar o seu feedback relativamente às aulas em que tem participado à distância, porque tem sido na altura da pandemia. E só participei à distância mesmo, porque eu moro aqui na zona de Braga, Barcelos, e não nem tinha conhecimento de que havia antes esse projeto na associação em Lisboa. Foi por acaso no projeto Paraquedas que a Ju Domingos também está a dar aulas, que eu sou. Então inscrevi. O projeto Paraquedas é da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson? Sim. É. E que projeto é esse? É um projeto, acho que um projeto da Josefa Domingos, com mais alguns elementos de apoio, não é? De apoio, que é financiado pela Bial, mas para dar aulas de fisioterapia, de exercício físico aos doentes de Parkinson, que é ótimo. Muito bem. E o seu feedback em relação às aulas de dança? É ótimo. Se não fossem as novas tecnologias, eu não tínhamos como fazer nada mesmo. É muito bom mesmo. Faço as aulas e são horas em que me liberto de tudo, esqueço tudo e vou-me libertando das coisas más. É bom, é ótimo. É uma forma de, como o Rafael dizia, de se concentrar em si e naquilo que lhe dá prazer e não estar sempre com o pensamento centrado na doença e no que ela implica. Eu passava novamente ao professor, muito obrigada, Margarida, passava novamente ao professor Joaquim Ferreira, porque trouxeram aqui o papel e referiram a importância do papel dos cuidadores, dos familiares, e eu gostava de lhe perguntar qual é de facto o papel da família ou dos cuidadores, que podem até não ser família, não é? Dependendo das situações, mas em princípio da família no acompanhamento desta doença, e depois colocaria uma outra pergunta em relação à terapia. Se me permitir, vou só fazer 2 ou 3 comentários ainda em relação a alguns aspectos que foram mencionados. Um tem a ver com a descrição inicial do Sr. Franklin em relação aos sonhos, não é? Parece uma coisa estranha. O que é que os sonhos têm a ver com a doença de Parkinson? De facto, as pessoas com doença de Parkinson tendem a sonhar mais, sonham sempre com coisas muito agitadas, muito agressivas, violentas e podem mesmo bater no parceiro ou na parceira. Isto é uma característica da doença. Porquê é que é importante falarmos disto? Isto funde-se com os cuidadores. Isto é uma coisa que nos é descrita por quem está ao lado. O doente não sabe. O doente não sabe o que é que fez quando está a dormir, porque de facto o doente está a dormir. Portanto, só quando vem à consulta a mulher ou o marido, e quando isto vem, no fundo, quando nós perguntamos, aí por isso é que os profissionais de saúde têm que conhecer a doença, não é? Ou quando nós perguntamos sobre o sono é que nos apercebemos disto, e pode começar 10, 20, 30 anos antes do tremor, portanto pode começar décadas antes do diagnóstico e já tem a ver com a doença. Por isso é que eu digo sempre que esta doença é uma doença misteriosa e intrigante, não é? Misteriosa porque ainda não sabemos muitas das coisas que têm a ver com a sua causa, e intrigante em muitos aspectos. Por exemplo, esta questão da dança. Há doentes que dançam muito melhor do que andam, ou seja, o cérebro faz com que o cérebro dá uma instrução para o resto do corpo. Se eles estiverem a dançar, têm um movimento fluido e normal, e se estiverem a andar, ficam, como foi mencionado, com os pés colados ao chão, não é? E, portanto, de facto, isto é intrigante porquê? Porque se nós não estivermos aqui a falar da doença, se os familiares não souberem que isto é assim, até vão interpretar mal os doentes, não é? Se as pessoas não perceberem que a doença é flutuante, como aqui foi dito, e obviamente a descrição de um dos professores de dança, não é? Que mencionou muito bem, que obviamente tem que adaptar o programa a como os doentes estão. Os doentes, neste caso, os alunos de dança, aqui para ser justo e para não falar de doença, não é? É de facto assim. A pessoa pode estar muito bem e um minuto depois ou uns segundos depois está completamente bloqueado. Se a família não souber que isto é mesmo assim, podemos até ser cruéis, não é? Ser maus na interpretação. Parece que é uma questão de vontade. Não é uma questão de vontade. Depois aqui dizer que eu sou um testemunha dos meus doentes, e alguns estão aqui, são alunos das aulas, e isto é uma competição injusta, porque eu não sou competitivo em relação às aulas. Obviamente há um grau de satisfação que é partilhado em relação às aulas, portanto os sábados de manhã, quando eu sei que eles falam dos sábados de manhã, agora não sei se ainda é o sábado de manhã, mas no fundo eu sei que era um bom momento e era-me relatado com satisfação. E a satisfação é uma questão importante, não é? Porque a satisfação tem a ver com motivação.
tem a ver com, no fundo, manter-se um programa terapêutico. Se aquilo que fazem nas aulas não for motivador e se não der prazer, as pessoas desistem, não é? Portanto, se não desistem é porque há motivação, é porque, obviamente, isso é um fator de adesão. E ainda agora a questão dos cuidadores. Os cuidadores são importantíssimos. Primeiro, dizer que os cuidadores também ficam doentes, não é? Isto aqui é uma homenagem a quem cuida. Portanto, a doença dá um conjunto de sintomas e de queixas, mas quem cuida a alguém com doença de Parkinson também fica doente. E nós sabemos isso, está bem estudado. No fundo, tem as doenças da dificuldade que é cuidar de alguém. Obviamente, a doença varia ao longo do tempo e, portanto, cuidar de alguém com doença de Parkinson é diferente de pessoas que têm a doença com 1 ano, ou com 10 anos, ou com 15 anos, ou com 20 anos. Mas, portanto, cuidar de alguém gera doença e, portanto, é só por si um esforço grande e há também um sofrimento associado que tem que ser reconhecido e tem que ser dito e tem que ser conversado. Depois, cuidar por si só é um enorme desafio. Não é? Quem cuida tem uma luta interior que é esta. Por mais que faça, vai sempre achar que não está a fazer bem ou que podia fazer mais, mas, de facto, cuidar de alguém também altera a nossa vida, não é? Portanto, há um grau de exigência, deixamos de poder sair, deixamos de poder fazer um conjunto de coisas. Mas, de facto, os cuidadores da doença de Parkinson são, e eu estou a ver aqui alguns, e só não estou aqui a mencionar os nomes para não ser aqui muito explícito, mas estou a ver aqui caras conhecidas e a ver quem é mais protagonista e quem está mais na sombra, mas é importantíssimo, ao ponto que eu digo sempre que os doentes às vezes queixam-se de que os cuidadores, a mulher ou o marido, são chatos, não é? Estão sempre a chatear por causa da medicação, por causa disto, por causa daquilo. E eu digo sempre que eu fico sempre mais preocupado com quem não tem nenhum chato ao lado para obrigar ao cumprimento da medicação ou este tipo de regras, porque de facto é importantíssimo e o papel é um papel-chave. E deve ser falado, deve ser discutido e deve ser valorizado, não é? Porque é fundamental, nomeadamente por uma doença que tem estas características, que de facto nos deixa intrigados. E, portanto, se nós não educarmos e se não explicarmos também à família que isto faz parte da doença, não obtemos a ajuda de quem cuida e geramos situações, eu diria, de desconforto, que obviamente devemos tentar evitar. Muito bem. Em termos de... Muito obrigada. De facto é muito interessante e importante sabermos mais sobre, por exemplo, essa questão dos sonhos agitados que começam muito antes do diagnóstico e a família poder, de facto, interpretar depois o significado dessa agitação depois de saber que a pessoa tem diagnóstico de Parkinson e, portanto, poder integrar essa agitação no contexto da doença. Também gostava de perguntar quais são os avanços que tem havido em termos de terapia. Farmacológica, não farmacológica. Fala-se muito hoje em dia na estimulação cerebral profunda e eu gostava também que nos dissesse se é um tipo de terapia que pode ser aplicado a todos os doentes ou só a alguns, ou que deverá ser. Em primeiro lugar, começar por dizer que a doença de Parkinson é uma doença frequente, portanto, de facto afeta muita gente, falou aquele número de 20 mil, portanto, nós hoje estamos muito habituados também a falar das doenças raras, isto é ao contrário, uma doença em quase todas as famílias tem alguém com a doença, e, portanto, é importante até por isso. Na prática, há muitas pessoas afetadas e afeta muitas famílias e muita gente. Segundo ponto, é uma doença tratável, portanto, temos, felizmente, muitos tratamentos altamente eficazes, portanto, muito benéficos e que melhoram muito os sintomas. Ainda não temos nenhum medicamento que nós gostaríamos, que era que fizesse a doença desaparecer ou atrasasse a sua progressão. E os tratamentos incluem medicamentos, no fundo, os medicamentos que havíamos nas farmácias, comprimidos, adesivos para colocar na pele, injeções, portanto, os formatos clássicos. Depois temos técnicas cirúrgicas, em que se inclui a estimulação cerebral profunda que mencionou, que de facto também é extremamente eficaz, mas dizer que nem todos os doentes são candidatos a poderem beneficiar com a cirurgia. Muitos porque não precisam, ou seja, a gravidade da doença ou a resposta à medicação faz com que a cirurgia não seja necessária, e outros porque as características da doença que têm, de facto, não os tornam bons candidatos. Portanto, não é porque os médicos não os queiram referenciar para a cirurgia ou nós não os queiramos operar, é porque a cirurgia não ia trazer um benefício. E depois temos um conjunto de outros tratamentos, que no fundo é a fisioterapia, é o exercício, é a terapia da fala, são os conceitos na área da nutrição, é a dança aqui como uma intervenção na área do exercício, não é só exercício, a dança é também uma intervenção cognitiva, as pessoas têm que pensar, obviamente, para dançar, portanto é uma intervenção que inclui várias áreas médicas.
E depois dizer, evoluímos nestes últimos anos, evoluímos. Hein? Estamos aqui no Porto, não é? Não estamos no Porto, mas estamos aqui com uma intervenção também, no fundo, sediada no Porto, dizer que a Bial, que é um laboratório português, portanto, é uma das poucas companhias que desenvolveu medicamentos que estão aprovados para o tratamento da doença e, portanto, um dos medicamentos da Bial é um dos últimos medicamentos que foi disponibilizado e que está, neste momento, a ser disponibilizado em todo o mundo. Portanto, há medicamentos novos, inclusive medicamentos desenvolvidos, neste caso por uma companhia nacional, que são novas ajudas. No fundo, é mais uma ajuda a juntar às armas que já temos para tratar a doença. E, portanto, eu diria, temos muitos tratamentos, são muito eficazes, a forma de tratar a doença não é a mesma no início, no meio e no fim. A doença, como eu disse, a doença varia ao longo do tempo, os sintomas, as queixas e os sinais também variam. É quase como se fossem doenças diferentes. Portanto, os medicamentos que nós usamos no início não são os mesmos que usamos nas fases avançadas, mas felizmente existem muitos tratamentos disponíveis, muito eficazes e alguns tratamentos novos. A fase que estamos a viver é uma fase difícil até do ponto de vista da investigação. Esta pandemia veio causar dificuldade até do ponto de vista da avaliação dos doentes em contexto de estudos clínicos e, portanto, é aqui uma luta adicional que temos e o meu cumprimento também aos doentes que, mesmo em contexto de pandemia, continuam a vir aos centros de investigação para que a gente não perca informação, não é? E é um ato de enorme generosidade. E o último comentário que queria fazer tem um bocadinho a ver com a pandemia, com as consequências e é com agrado que eu vejo aqui o relato até da dona Margarida Martins a dizer que começou as aulas de dança com Parkinson à distância. Ou seja, a pandemia, nesta crueldade, que as pessoas terem sido muito afetadas, trouxe coisas boas. E uma das coisas boas é possível que mais gente aceda a cuidados de saúde diferenciados, mesmo à distância. Portanto, é possível que alguém do Porto ou de Barcelos comece a fazer dança com Parkinson num formato que é obviamente diferente. E aqui o esforço que todos temos que fazer é que mais gente aceda a cuidados médicos diferenciados. Aprendemos que é possível fazer consultas à distância, é possível fazer fisioterapia à distância, é possível fazer terapia da fala à distância. Portanto, se alguém de Vila Nova de Gaia ou de um sítio mais Miranda do Corvo, que não tem ninguém com experiência em doença de Parkinson, possa ser seguido por alguém no Porto ou noutro sítio qualquer, tendo benefício desse tipo de tratamentos, eu acho que já ficamos a ganhar. Portanto, há aqui uma oportunidade para que mais doentes, no fundo, na linha da causa que estamos aqui a celebrar, que é que de uma forma generosa, que o meu cumprimento à professora Ângela Macedo, de facto é notável como é que alguém, de uma forma voluntária, no fundo, se mobiliza para esta causa, de facto há coisas boas a acontecer e, portanto, aqui é um desafio à comunidade, que todos contribuamos para que mais gente que anteriormente não tinha acesso a estes cuidados o possa fazer mesmo usando estas novas tecnologias. Eu, a propósito dessas possibilidades que se abriram com a pandemia, e vou já dar a palavra a Ângela Macedo, dizer que a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson tem um projeto que se chama Lado a Lado, que foi exatamente para colmatar as dificuldades que foram criadas durante a pandemia e que consiste em consultas individuais de apoio psicológico via telefone, e 2 grupos de apoio via Zoom, portanto um para pessoas com Parkinson e outro para cuidadores. E eu não queria deixar de terminar esta sessão dando a palavra à Maria dos Anjos Macedo, à Leonor Tavares e ao Rafael Alvarez e também aos nossos alunos da dança com Parkinson que estão aqui. E gostava, não sei se, penso que a Maria dos Anjos Macedo ia dizer alguma coisa comentando o que o professor Joaquim Ferreira disse, certo? Pronto. Sim, muito bem. Eu gostava que quem está aqui como cuidador e, portanto, quem está a participar nesta sessão, como cuidador e como doente de Parkinson, que aproveitasse este momento para referir algum apoio, algum cuidado que gostariam de ter e não podem, por falta de recursos, ou porque estão em locais distantes, ou porque não têm acesso a essas infraestruturas, ou, pelo contrário, destacarem os apoios que existem e que vocês consideram que são, de facto, importantes e que têm sido criados no contexto nacional e que são importantes. Alguém quer tomar a palavra enquanto doente de Parkinson? O professor Joaquim Ferreira falou aqui de vários aspectos fundamentais, porque para além da prescrição farmacológica e das intervenções não farmacológicas, também é muito importante os doentes conhecerem o tipo de nutrição que é mais adequada à sua doença e à sua vivência da doença,
e os próprios recursos internos, não é, que podem usar para fazer face às dificuldades. Não sei se alguém quer tomar a palavra, não sei se a Cristina Vinagre quer falar enquanto cuidadora, se quer deixar aqui o seu testemunho. O meu testemunho como cuidadora e levando as palavras do professor Joaquim Ferreira em relação a todos os cuidadores que ficam doentes por diversas maneiras, eu acho que esses cuidadores, mais tarde ou mais cedo, precisam, e até no momento, precisam de cuidadores também. Felizmente, Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Nós cuidamos, mas chegamos realmente a uma certa altura que também precisamos de cuidadores. Efetivamente, eu sou beneficiada por todas estas tecnologias, por todos estes apoios, eu e o Manel, é evidente, e tenho realmente uma família francamente maravilhosa, que quando é preciso ajuda, estão lá. E, portanto, as dificuldades, como estamos todos unidos, as dificuldades são repartidas muitas vezes por todos. E isto aqui é fundamental, a família, porque nós também temos algumas reuniões no Zoom, onde várias pessoas dão o seu depoimento, e nomeadamente um senhor que tem empregadas que o ajudam na tarefa, e que ele está sempre a valorizar e que acha que essas pessoas deviam ser mais valorizadas do que aquilo que são. Mas é uma pessoa provavelmente que terá a possibilidade de o fazer, mas há muita gente, como disse, que não tem nem possibilidades nem monetárias, nem outros meios o conseguem fazer. Eu felizmente neste momento estou bem no sítio onde estou, como cuidadora, não existe uma carga, porque tudo isto é partilhado e, portanto, agradeço efetivamente a todos. Está bem acompanhada. Agradeço a todos os apoios que nos dão e à família em especial, e o apoio que nos é dado. Professor Joaquim Ferreira, em Portugal as infraestruturas que existem em termos de apoio a doentes de Parkinson e cuidadores destes doentes têm sido melhoradas? Posso dizer duas coisas. Uma é, em Portugal existe tudo aquilo que de melhor se faz para tratar a doença, por um lado. Portanto, temos centros clínicos, portanto, consultas em hospitais universitários dedicados ao seguimento destes doentes. Portanto, temos, no fundo, as técnicas que em todo o mundo estão mais adequadas para tratar estes doentes. Se me perguntar se todos os doentes têm acesso de igual forma, no fundo, a esta possibilidade, a resposta é não. E claramente é uma tarefa e é um objetivo que todos devemos perseguir. Ou seja, temos a tecnologia, eu mencionei a Bial, portanto temos um laboratório que descobriu e levou até às farmácias um medicamento novo, temos centros que fazem esta cirurgia de estimulação cerebral profunda com grande qualidade, portanto temos tudo disponível. Nem todos os doentes ainda, infelizmente, conseguem aceder em tempo útil e em tempo curto, no fundo, a este tipo de técnicas, nomeadamente em relação a alguns medicamentos que são um bocadinho mais invasivos, tal como esta cirurgia, e o número de doentes em tratamento ainda é baixo. Portanto, claramente... O que é que falha aí, professor Joaquim Ferreira? O que é que falha? Porquê é que não têm acesso? Essa é uma pergunta que quase que devia fazer à Ministra da Saúde e não a mim, não é? Eu posso Mas falha nos cuidados primários? Falha nos cuidados primários? Não. Falha é uma questão de organização, basicamente. Portanto, esta é uma opinião pessoal, é uma questão de organização e de prestação de cuidados. O que é que eu acho que devia ser diferente? Estes centros que de facto têm esta qualificação têm que ser dotados de capacidade para, em vez de seguirem 500 ou 600 ou 1000 doentes, seguirem 2000, por forma a que, no fundo, essa diferenciação seja acessível a mais doentes. E depois temos que ver aquilo que em cada hospital faz sentido existir. Nós somos um país pequeno, mas em que todas as pessoas querem ter a sua capelinha. O que é que isto significa? Toda a gente quer fazer quase todas as coisas, não é? E muitas vezes o que faz sentido é distribuir estas áreas de competência entre vários hospitais, por forma a que, no fundo, o centro esteja no doente e não no médico ou no prestador de cuidados.
E, portanto, eu acho que é fundamentalmente uma questão de organização e, obviamente, passa por um esforço coletivo de todos, no fundo, contribuirmos para vencer estes obstáculos. Mas não há, é assim, dizer que há uma enorme competência. Portanto, não é uma questão de competência e não é uma questão de existirem coisas no estrangeiro que não existem em Portugal. Acho que aqui a luta principal tem a ver com o acesso. A segunda luta tem a ver com o novo formato de tratar estes doentes. Digamos que um doente com doença de Parkinson devia ser seguido por um neurologista com experiência nesta doença e que, no fundo, lhe faculte os tratamentos farmacológicos mais adequados. Devia, em simultâneo, fazer exercício, devia ter acesso à fisioterapia, devia ter acesso a um terapeuta da fala, devia ter acesso às aulas de dança com Parkinson e devia ter acesso a este conjunto. Isto chama-se cuidados multidisciplinares e é aquilo que hoje sabemos que é mais eficaz. Portanto, os doentes que, ao longo do tempo, continuam a estar melhor são aqueles que têm acesso, no fundo, a este conjunto de coisas em simultâneo. E, no fundo, a minha causa e a minha luta é garantir para que todos, ou o maior número possível, de facto, consiga aceder àquilo que nós achamos que, no fundo, que é legítimo e que é mais benéfico para todos os doentes, desde o início. Porque o outro erro, habitualmente, é que as pessoas só procuram ajuda, ou nós só procuramos oferecer estas coisas, eu diria, se calhar, mais importantes, nas fases mais avançadas da doença. Não. As pessoas devem começar a dançar no dia do diagnóstico. As pessoas devem começar a fazer atividade física, melhor, idealmente até antes, não é? Deve haver uma cultura até antes, não é? Uma cultura de prevenção. Mas a ideia de que estas coisas, para ajudar no tratamento da doença, só fazem sentido em fases mais avançadas, não é verdade. Nós devemos investir desde o momento do diagnóstico, falámos aqui muito bem, fiquei muito contente que esse tema fosse aqui abordado, não é? Até, portanto, desde o início, devemos tentar oferecer o máximo a todos em combinação, e é um bocadinho a causa deste esforço comum, e eu agradeço, obviamente, o vosso esforço e o vosso contributo. Muito obrigada. Nós vamos ter que fechar, mas eu não queria fechar sem passar a palavra ao Rafael, à Leonor e à Maria dos Anjos Macedo também, para deixarem aqui uma brevíssima palavra final de encerramento, trazendo talvez, não sei, é apenas uma sugestão. O Rafael já partilhou o feedback de alguns alunos que dizem que de facto é o momento que eles têm para viverem esquecendo a doença e, portanto, focarem-se na arte, na dança, na criatividade. Eu também gostava de saber o que é que, para professores que trabalham nesta escola, o que é que estas aulas trazem de mais-valia? O que é que fica destas aulas em particular, não é? Que são aulas especiais. Rafael? Eu acho que é também uma aprendizagem para nós, professores. Para mim próprio, eu trabalho já há alguns anos na área da dança inclusiva, com pessoas com deficiência, com não profissionais, com séniores, mas as aulas de dançar com Parkinson são muito especiais, porque tem uma componente humana muito forte, uma componente de comunidade fechada que é importantíssima para esta partilha também destas aprendizagens, mas como a Leonor mencionou, nós, como professores e como profissionais, temos que adaptar constantemente as nossas metodologias ao grupo de pessoas com quem trabalhamos. E como os sintomas vão variando ao longo do dia, a nossa criatividade também tem que acompanhar a dinâmica, é uma aprendizagem. A dinâmica do grupo. Uma aprendizagem. Mas aqui acho que também há esta troca e este diálogo constante entre a equipa de voluntários, de professores e de participantes e também de cuidadores. E, portanto, é uma aprendizagem mútua. Ao longo destes anos tem sido um desafio muito grande também pensar em aulas e pensar em segmentos coreográficos para pessoas sentadas em cadeiras, por exemplo. Parte da nossa aula é atenta aos sintomas e às questões de segurança e trabalhamos muito, o nosso parceiro de trabalho é a cadeira. E, portanto, também há aqui um desafio coreográfico constante, não passa só por um processo pedagógico, é também um processo artístico aberto e em diálogo. E hoje eu terminava só com esta ideia, há aqui uma coincidência feliz, hoje celebra-se o Dia Mundial da Dança, mas também se assinala o Dia Europeu de Cooperação e Solidariedade entre Gerações. E este projeto é também muito isto, é esta solidariedade, esta troca, este diálogo corporal e criativo entre diferentes gerações. E, portanto, é também uma coincidência feliz podemos estar aqui a partilhar parte da nossa experiência. Só deixar aqui a nota que, de facto, a pandemia abriu-nos também portas a esta possibilidade de aproximar
pessoas em diferentes pontos do país e também de outros países, e portanto há aqui também uma mais-valia, uma porta aberta para encontrar outras formas de podermos estar juntos. Sim, e eventualmente, eu diria que poderá eventualmente haver pessoas no Porto e noutras zonas de Portugal interessadas em trazer o Dançar com Parkinson. Agora, quando entrarmos novamente nas aulas presenciais, esperemos que regresse o regime presencial também, paralelamente à distância, não é? Ao sistema à distância, que vai continuar a permitir que se tenha essa rede mais alargada, mas eventualmente poderá haver pessoas interessadas noutras zonas de Portugal para trazer o Dançar com Parkinson. Eu não sei se alguém que está aqui a assistir e que também não é aluno do Dançar com Parkinson, ou que não é aluno do Dançar com Parkinson, quereria lançar alguma questão antes de fecharmos. Tem alguma pergunta para fazer? Algum desafio? Alguma ideia? Queiram deixar? Penso que a Maria do Carmo queria. Teixeira Bastos. Olá, tudo bem, Carminho? Nós também gostaríamos de deixar uma palavra. Sim, já. O senhor Fernando, desculpe, tem razão. Já vou. Sim, Se houver tempo, gostaríamos de facto de dizer alguma coisa. Diga, senhor Fernando, diga. Eu fui lendo algumas das coisas. Agora? Sim, pode falar, depois eu passo a palavra à Maria do Carmo, sim. Pronto, eu queria duas questões. Eu queria só questões prévias. Eu queria falar um bocadinho como dirigente associativo da Associação de Parkinson e aliás também como cuidador que sou. Quanto à associação e esse projeto Dançar com Parkinson, achamos isso extremamente útil e muito bom. Tentámos em 2019 implementar isto aqui no Porto, não foi bem sucedido, não tivemos grandes inscrições e aliás inclusive até próprios apoios. Atualmente estamos a dar apoio aos doentes, estamos a dar a terapia da fala e estamos a dar a fisioterapia e alguns eventos pequenos que podemos juntar os sócios, dar o melhor grau de vida, elucidá-los dentro dos nossos conhecimentos, e é isso que temos a fazer no Porto. Esse projeto, de facto, nós também gostaríamos que ele decorresse aqui no Porto, mas na altura em que isso foi lançado, em 2019... Não houve apoio, não é? Não houve apoios, não houve, quer dizer, que recorremos também ao voluntariado para nos ajudar, a resposta foi nula. Pronto, esse, aliás espero também que este processo, o Dançar com Parkinson, se possa vir a implementar aqui no Porto. Muito bem. Um cuidador. E obrigado também aos cuidadores todos que estão aí presentes. Eu também sou cuidador. Eu queria dar uma panorâmica sobre a minha esposa, que é de Parkinson. Sofreu a estimulação profunda em 2008. Até agora já se vai arrastando. Pronto, teve um tempo de facto melhor, mas agora o que me preocupa, e é ele e tudo, é portanto as quedas sucessivas que dá, e a falta de equilíbrio. Já nem sequer a medicação a consegue dar, aliás, uma melhor qualidade de vida, porque cai muito e tem muitas quedas. Só consegue andar amparada, a minha de braço. Bom, e é essa questão que eu também gostaria de pôr ao seu professor Joaquim Ferreira, o que é que acha disso, se isso é normal. Aquilo que nós sabemos é que isso é progressivo. E a medicação atua até quando atua, pronto, e é mais ou menos dentro das palavrinhas. E o meu obrigado a todos e por me ter dado este bocadinho também de palavra, para eu poder exprimir também a minha opinião. Sim, senhor. Eu tive o cuidado no início, muito obrigada, Sr. Fernando, peço desculpa, eu de facto no início li uma parte da mensagem que a diretora da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson me enviou e referi algumas das iniciativas que estão neste momento implementadas, nomeadamente linhas de apoio. E se forem ao site da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, tem uma série de recursos, inclusivamente os manuais que estão disponíveis para facilitar a disseminação da informação. Eu ia juntar a sua questão à intervenção da Maria do Carmo. Carminho, penso que querias falar. Olá, muito obrigada por esta sessão, obrigada, Susana, por organizares. Eu tenho 46 anos.
tenho Parkinson diagnosticado há 3 e acho esta iniciativa fabulosa e completamente intergeracional. Acho que é uma coisa que pode ser espalhada a todo tipo de idades e gostava de desafiar os coordenadores do Dançar com Parkinson para se focarem também num programa, e gostava de falar convosco mais tarde, para pessoas com Parkinson precoce, que acho que, como disse o professor Joaquim Ferreira, e muito bem, tem é uma condição, apesar de tudo, bastante diferente nas expectativas, nas necessidades, nas exigências, e acho que a atitude é a única coisa que nós conseguimos controlar por nós, e acho que é fundamental. Acho que há algum trabalho aí a ser feito e que pode ser feito pelas associações, pelos clínicos, pelo pessoal, fisioterapeutas, etc., nessa área, de melhorar a atitude das pessoas, melhorar a visão que mesmo que a sociedade tem da doença e das pessoas que têm a doença. E adorava colaborar convosco numa iniciativa destas. Eu estou no Porto, como a Susana, mas acho que se as estimativas estiverem certas e se forem cerca de 2.000 pessoas com Parkinson precoce em Portugal, portanto cerca de 10% da população estimada, acho que há muita gente para dançar com 30, 40, 50 anos e tenho a certeza que é uma das atividades que gosto mais de fazer à parte de todas as outras que querem manter, e acho que sobretudo é isso, dar confiança às pessoas de que as coisas são possíveis independentemente das condições, e que melhora muito. O professor Joaquim Ferreira frisou, e não sei se há estudos já científicos sobre isso, mas pelo menos empiricamente que o exercício é um grande impulsionador do bem-estar, não há dúvida nenhuma. E a Carminha é jogadora de ténis e continua ativamente a jogar ténis, o que é uma maravilha. Então, Maria dos Anjos, fica aqui o desafio, eventualmente posso só dizer que estabelecer uma ponte. Posso só dizer que nós temos pessoas de todas as idades nas nossas aulas. Vai ser maravilhoso. Mas é verdade que, quer dizer, eu acho que um dos pontos também, para além de toda a expressão que a pessoa, enfim, o contacto com a dança, etc., eu acho que podíamos ver aqui o comentário do Franklin, estava eu aqui a lê-lo, e tem a ver também com o convívio, não é? O convívio entre as pessoas num ambiente em que estão todos focados, enfim, concentrados na sua aula de dança, não é? Acho que isso tem criado, e para mim, quando pensei nisto e pensei que iam aparecer pessoas de diferentes idades, enfim, de todos os lados, enfim, pessoas completamente diferentes, pensei sempre como é que conseguiria manter uma certa harmonia neste grupo. Eu acho que foi a dança e a música e a boa disposição que sempre se tentou manter. Realmente é um espaço onde a mim também me faz bem e também saio de lá muito bem disposta. Sinceramente. Portanto, então, convido todos a virem e convido a Maria do Carmo a enviar-me um e-mail, sim. Com certeza. Sim, obrigada. Vamos estabelecer aqui a ligação. Senhora. Vamos estabelecer aqui a ligação. Nós temos mesmo de fechar, já ultrapassámos o tempo, mas eu penso que talvez o professor Joaquim Ferreira queira comentar a questão que o senhor Fernando lançou no fim e fechamos. Relativamente ao facto de eventualmente a medicação deixar de funcionar e a estimulação profunda que foi feita, a estimulação cerebral profunda que foi feita já não ter o impacto provavelmente que já teve, não é? Penso que foi isso que o senhor Fernando disse. Muito rapidamente dizer que o preconceito também não deve ser para as pessoas mais velhas, ou seja, as pessoas mais velhas também dançam e as pessoas mais velhas também têm aulas por Zoom, que eu acho que é outra coisa que a pandemia veio desmistificar. Portanto, também é possível, no fundo, aderirem às novas tecnologias. Em relação à questão da estimulação cerebral profunda, muito rapidamente, a estimulação cerebral profunda melhora a grande maioria dos doentes operados e isso é um grande benefício, mas não para a doença de progredir. Esse é um aspecto que, obviamente, infelizmente não consegue fazer. Depois há uma área em que quer a estimulação cerebral profunda, quer os medicamentos funcionam menos bem, que é no andar, nas alterações da marcha. E, infelizmente, nós conseguimos melhorar as alterações da marcha nos doentes que têm alterações da marcha quando estão bloqueados, quando estão em off, quando a medicação não está a fazer efeito, mas infelizmente muitos doentes têm em off e também em on, ou seja, mesmo quando a medicação está a fazer efeito. E, portanto, é uma das grandes limitações que nós temos nos tratamentos e é um dos aspectos em que a fisioterapia e a atividade física é mais importante, mas infelizmente
aqui é uma palavra eu diria, de reconhecimento que ainda não temos as armas que gostaríamos e por isso é que todos temos que, no fundo, que investir e de contribuir e de trabalhar em conjunto. Muito bem, eu agradeço a todos a disponibilidade, a participação. Começámos aqui com a celebração da vida, que é a dança, a arte, a criatividade e que de facto é tão importante quando falamos da experiência da doença, é preciso abrir portas e janelas para encontrarmos outras formas de lidar com a doença e terminamos com uma outra janela que se abriu, que foi aqui uma proposta de trazer o Dançar com Parkinson para o Norte, e eventualmente criar aqui um outro ponto de contacto que possa dar mais oportunidades e levar a dança e o movimento criativo e livre a quem precisa dele, não só para se descentrar da doença, mas também porque dançar faz parte da vida. Muito bem, vamos então terminar agradecendo a todos e esperando que esta sessão tenha sido elucidativa, informativa e principalmente inspiradora para cuidar e para ser cuidado. Obrigada. Foi tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Adeus, boa noite E a todos. obrigado a todos. Um abraço Obrigada, um abraço. e até breve.